E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais um Trilha Senado Federal. Hoje resolveremos as questões de número 121 a 135, tá bom? Primeiramente, nós começamos, como de praxe, com as questões de direito constitucional, passaremos depois para direito administrativo e fecharemos com processo legislativo constitucional. Lembrando que acrescentei também agora, vou até mudar depois, né? Ao invés de ser processo legislativo, poder legislativo e processo legislativo. Temas muito relevantes, tá bom? Primeira questão de constitucional, questão 121. A autonomia do Estado para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador denomina-se autogestão, autolegislação, autoadministração, autogoverno ou soberania. Bom, falou sobre gerir negócios próprios. Primeiramente, vamos descartar o mais óbvio, que é a autogestão. Nós temos autolegislação, autoadministração, autogoverno. Soberania também vou descartar, até porque o Estado ele não é soberano, ele é autônomo, é diferente. Então, quanto a gerir negócios próprios, nós estamos diante da situação de autoadministração, tá bom? 122. Determinado Estado da Federação pretende instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Nessa situação, o ente federativo poderá efetivar tal medida mediante Lei Ordinária Federal, B. Lei Complementar Federal, C. Medida Provisória Estadual, D. Lei Ordinária Estadual de Iniciativa do Poder Executivo ou letra E. Lei Complementar Estadual de Iniciativa Parlamentar. Galera, eu estou falando de Estado de Federação. Se é um Estado de Federação, tratando-se de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, nós estaremos diante de uma situação de lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Portanto, o gabarito, letra E. Isso está na Constituição? Claro que sim. Artigo 25, parágrafo 3º. 123. Está vedada na vigência de intervenção federal a. Letra A. Convocação do Conselho de Defesa Nacional. B. Decretação do estado de sítio. C. Convocação do Conselho da República. D. Permissão para que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Ou letra E. Emenda à Constituição Federal. Gente, enquanto estiver em intervenção federal, estado de sítio, defesa, não é permitida emenda à Constituição Federal. Tá bom? Então, mais uma vez, nós vamos marcar aqui como gabarito a letra E, o artigo é o 60, o parágrafo é o 1º. 124. Segundo disposição expressa da Constituição da República, a República Federativa do Brasil ela é formada a. Pelas unidades federativas articuladas dos poderes executivo, legislativo e judiciário e constitui-se em Estado unitário confederado. Não. O nosso Estado ele é democrático de direito. Então, veja, eu já vou eliminar a letra A, vou eliminar a letra B que falou Estado democrático descentralizado, letra C, Estado democrático parlamentar, letra D, Estado democrático jurisdicional, e letra E, união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado democrático de direito. Letrinha E é o nosso gabarito. O artigo que nós vamos marcar aqui de referência é o 1º, tá? Questão 125. De acordo com a Constituição da República, para preservar em locais restritos e determinados a ordem pública ou paz social atingida por calamidades de grandes proporções na natureza, o, letra A, Congresso Nacional, a pedido do governador, atingido e ouvido o Ministério Público, poderá decretar a intervenção federal.
B. O Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa, decretar o estado de defesa. C. Congresso Nacional poderá decretar, a pedido do presidente e autorizado pelo STF, estado de sítio. Letra D. Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, poderá decretar o estado de calamidade pública. Ou letra E. Conselho de Proteção Nacional, por solicitação dos prefeitos e governadores das regiões atingidas, decretar o estado de emergência. Se você assinalou a letra B, você acertou. Então, o Presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar, então, o estado de defesa. Tá bom? Letrinha B, anotem o artigo, por favor, 136. Certinho? Então, agora nós vamos para a questão 126, começando agora com direito administrativo. A questão número 126 diz assim: considere, o Estado X pretende construir uma nova linha de trem metropolitano e pretende que tal linha seja construída e explorada por uma empresa privada, mediante regime contratual. Todavia, ao fazer os levantamentos necessários, concluiu que a arrecadação de tarifas e demais receitas alternativas a serem auferidas nessa linha não seria suficiente para atrair interessados na licitação, pois sequer cobriria os investimentos necessários para sua construção. De tal situação, a solução possível será adotar a modalidade contratual. A. Concessão de serviço público precedida da execução de uma obra pública. B. Uma parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada. C. Parceria público-privada na modalidade concessão administrativa. D. Autorização de serviço público. Ou E. Permissão de serviço público. Se você assinalou parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada, você acertou. Perceba que nessa hipótese, segundo a lei, anotem o número da lei, 11.079 de 2004, artigo número 2º, veja, há uma contribuição pecuniária da parceria pública, do próprio poder público. Desta maneira, nós estamos falando de uma modalidade de concessão patrocinada. 127. Conforme a disciplina da Lei Federal 11.079 de 2004, os contratos de parcerias público-privadas A. Somente podem ser celebrados pelas entidades da administração federal? Não. B. Admitem a prestação de garantia ao parceiro privado por meio da vinculação de receitas do parceiro público? Correto. C. Não dependem de prévia licitação para sua celebração, visto que a iniciativa de contratação parte do parceiro privado, não é do parceiro público. D. Nunca admitem a cobrança de tarifas dos usuários dos serviços públicos prestados pelo parceiro privado, pelo contrário. E. Podem ser celebrados por prazo indeterminado? Nananina, não. Letra B é o gabarito. 128. Determinados serviços públicos, como telefonia, fornecimento de luz e gás encanado, caracterizam-se pela possibilidade de cobrança de tarifas de seus usuários. Tal cobrança é possível, pois se trata de serviços classificados como ut universi, ut singuli, ut possidetis, ad utilitatem e ad valorem. Bom, falou em serviços públicos, lembre-se que tem duas situações, ut universi e ut singuli. Se eu estou falando da possibilidade de cobrar tarifa, falou de tarifa e taxa, pense na divisibilidade. Então, eu estou falando do ut singuli. Se fosse impostos, aí seria ut universi, tá bom? 129. Uma empresa de transporte coletivo vem prestando de forma inadequada o serviço público que lhe foi concedido. Atrasos, manutenção deficiente dos veículos e irregularidades nos horários são algumas das falhas apontadas pela fiscalização do órgão estatal responsável pela concessão. Já foram aplicadas à empresa diversas multas, mas ela não mudou seu comportamento. Diante de tal situação, deve-se a.
esperar o término do prazo da concessão para a escolha de outra concessionária, pois ela tem direito adquirido de manter o serviço até o termo contratual. B. Converter a concessão em permissão, que tem natureza precária e pode ser revogada em qualquer tempo. Letra C. Instaurar um processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, sendo cabível a aplicação da pena de caducidade, caso comprovada a inadimplência da concessionária. D. Promover a encampação da concessão mediante autorização legislativa e indenização prévia concessionária, ou E. Decretar o confisco da concessão mediante um processo da verdade sabida. Gente, neste caso aqui, a forma de prestação está inadequada, né? Foram aplicadas multas, mas não houve mudança de comportamento. Qual é a solução? A solução é: instaura-se um processo administrativo, garante o contraditório e ampla defesa, sendo cabível a aplicação de pena de caducidade, caso comprovada a inadimplência da concessionária. Então, marquemos aqui na 129, letrinha C. 130. O serviço público é toda atividade prestada pela administração ou por seus delegados, prevista na lei, atribuída ao Estado com o intuito de atender às necessidades coletivas. Quanto aos princípios do serviço público, assinale a alternativa correta. A. O princípio da eficiência determina que o Estado deve procurar a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Falou de modernidade, eu estou falando de princípio da atualidade e não da eficiência. B. O princípio da cortesia determina que o serviço público deve ser igual para todos e sem a discriminação dos beneficiários, atendendo a maior quantidade de pessoal possível. Letra B. Está falando do princípio da generalidade. Veja, determina que o serviço deve ser igual para todos, então não é cortesia. Generalidade. C. O princípio da segurança determina que o Estado deverá prestar o serviço público de forma a não colocar em perigo a integridade física e a vida do usuário. Bacana. O princípio da regularidade determina que o Estado não pode interromper o serviço em razão da sua relevância perante a sociedade. Aqui não é princípio da regularidade, aqui é o princípio da continuidade. E o princípio da mocidade determina que o Estado deve tratar o usuário com cortesia e educação e enxergá-lo como um sujeito que tem razão. O princípio que deve tratar o usuário com cortesia e educação, vou até tirar essa última parte aqui, tá? É o princípio da cortesia e não da mocidade. Então, qual que é a alternativa correta? Letra C. Vamos agora para as questões de poder legislativo e processo legislativo. Questão 131. Processo legislativo é o conjunto de exigências e procedimentos para a elaboração das leis. No Brasil, embora o Executivo e o Judiciário também possam, excepcionalmente, redigir leis, a palavra final cabe sempre ao Congresso Nacional, sede federal do Legislativo, estando suas principais normas descritas na seção 8ª, título 4º da Constituição. Nela mencionam-se, aí deixa um espacinho, tipos de legislação. Essa questão é absurda, não avalia nada. Gente, veja, para respondermos essa questão temos que ir para o artigo 59. Lá no artigo 59, diz assim: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, nós temos 7 tipos de legislação. Desta forma, a questão gabarito letra C, conforme o artigo 59. Questão 132. As normas estabelecidas na Constituição Federal, na seção sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária, aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Sendo assim, é importante conhecer aspectos desse tipo de fiscalização na esfera federal, já que podem influenciar no âmbito estadual ou mesmo municipal.
Destarte, sobre o Tribunal de Contas da União, é correto afirmar que A. É integrado por 10 ministros e possui sede na cidade do Rio de Janeiro. A letra A está incorreta. Sobre o Tribunal de Contas da União, o artigo que vai tratar sobre isso, a partir do artigo 71, né? Mas especialmente sobre o Tribunal de Contas, veja no artigo 73. O Tribunal de Contas é integrado por 9 ministros. A sede é no Distrito Federal, então falsa. B. Seus ministros serão escolhidos exclusivamente pelo Presidente da República. Então, veja, os ministros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Primeiro, eu tenho mais de 35 anos e menos de 60 anos, idoneidade moral, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Eles serão escolhidos 1/3 pelo Presidente da República, 2/3 pelo Congresso Nacional. Então tá falsa. C. Só poderá realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos 3 poderes, quando autorizado pelo Congresso. Falso, não é só nas unidades administrativas. Realiza o controle externo de contas com auxílio do Congresso. Na verdade, o Congresso Nacional exerce o controle e é auxiliado pelo Tribunal. E a ele compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio. Verdadeira, letra E. Então, o gabarito aqui na questão 132, conforme o artigo 71, é a letra E. 133. Conforme a Constituição de 88, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, cada legislatura duração de 4 anos, marquemos V ou F. O Senado compõe-se de representantes dos estados e Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Verdadeiro. 2. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Também correto. Cada senador será eleito com 1 suplente. Cada senador será eleito com 2 suplentes. A sequência ficou, então, V, F. Letra D. 134. A respeito das disposições da Constituição, marquemos V ou F. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara e do Senado. Correto. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Verdadeiro. Cada território elegerá 3 deputados, sendo 1 suplente. Gente, cada território vai eleger 4 deputados. Vamos lá para o artigo 45, parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados, não menciona suplente. Então ficou VVF, letrinha B. Última questão. O Congresso Nacional deve exercer o controle externo da administração com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras atribuições, a sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Letra A está correta, viu? Artigo 71, inciso 10. B. Apreciar, para fins de registro, a idoneidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, incluídas as nomeações para cargos de provimento em comissão. A B está falsa porque não inclui cargos em comissão, tá? Aplicar aos responsáveis, em casos de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas na lei de improbidade. Não menciona lei de improbidade aqui não. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 90 dias, a contar do seu recebimento. O parecer tem que ser elaborado no prazo de 60 dias. Incorreta também a letra D, o gabarito aqui é a letra A. Tá bom? A gente fecha, então, a nossa trilha do Senado de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, mande para nós. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal
e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.